Então, a cicatrização, né? Falando então da cicatrização dos tecidos, a gente vai começar então com a cicatrização da cartilagem, né? Então, a cicatrização da cartilagem, ela é mínima. Por quê? Porque a cartilagem, ela não é vascularizada, tá? Então, hoje, a gente tem aí, né, vários recursos de tratamento, como aplicação de células-tronco, viscosuplementação, que é a infiltração de ácido hialurônico, né, dentro da articulação, né, auxiliando, então, no reparo dessa cartilagem. Mas a não ser isso, né, quando eu tenho uma lesão da cartilagem, fisiologicamente ali, ela não é reparada por não ser vascularizada, né? Mas quando, por exemplo, eu tenho uma lesão da cartilagem que atinge o osso subcondral, né? Ou seja, o osso subjacente à cartilagem, né? Eu tenho ali uma reparação inflamatória, um processo inflamatório da lesão desse osso, né? Que vai, né, entrar na área danificada, formando aí então tecido de granulação. E aí, esse processo, quando eu tenho, né, essa lesão também do osso subcondral, né, ele vai prosseguir de forma normal, né, sendo que os tecidos de granulação vão se diferenciar em condrócitos, células formadoras de cartilagem, né, dentro aí de mais ou menos 2 semanas, né, e em torno de 2 meses já haverá colágeno normal formado. Os ligamentos, né? Então, aqui a gente está vendo aqui um exemplo, né? A lesão de um ligamento aqui colateral lateral. Então, o ligamento, ele é irrigado, né? Então, ocorre ali um processo inflamatório. E aí, então, ele segue o curso de reparação similar a qualquer outro tecido que é vascularizado, tá bom? Então, durante mais ou menos 6 meses, começa a ocorrer aí uma proliferação vascular, com crescimento de novos capilares, 6 meses não, 6 semanas, né? Novos capilares, juntamente com atividades fibroblásticas, que vai resultar na formação do coágulo de fibrina, né? E é essencial que as extremidades rompidas do ligamento sejam religadas, né, por meio da ponte de colágeno. Inicialmente, essa cicatriz, né, essa ponte, ela é muito frágil, porque ela é macia, ela é viscosa, né? Mas aí, com o tempo, ela vai se tornando elástica, né? Que é o que necessita um ligamento. E aí, a insuficiência na produção de cicatriz ou falha na conexão do ligamento, né, no local apropriado do osso, são as duas principais razões, né, de presença aí de problemas ligamentares, né? O tempo de maturação completa, né, de uma lesão ligamentar é de mais ou menos 12 meses, né? A duração exata dessa maturação vai depender, então, dos fatores mecânicos, como a posição da extremidade rompida e a duração da imobilização, né? Quanto melhor posicionada tivesse a extremidade, mais rápido é o processo de cicatrização, né? E quanto menor é o período de imobilização, também mais rápido é essa recuperação. Falando agora da cicatrização, né, dos músculos. Então, as lesões de tecido muscular, né, vão envolver os processos de cicatrização e reparação, né, similares também a outros tecidos vascularizados, porque eles são vascularizados, né? Em alguns dias acontece aí a proliferação de substâncias de base e os fibroblastos começam a produzir uma matriz tipo gel que vai envolver o tecido conjuntivo, levando à fibrose e a formação dessa cicatriz, né? Ao mesmo tempo que vai se formar células mioblásticas, ou seja, formadoras de músculos, né, de tecido muscular, na área da lesão, levando então no início a regeneração de novas fibrilas, né? E aí, as fibras do colágeno são submetidas à maturação e se orientam ao longo da linha de força de tensão
de acordo com a lei de Wolff que a gente viu lá atrás, né? Então, a contração ativa do músculo, ela é essencial para a recuperação da força de tensão normal desse músculo. E o tempo necessário de reabilitação normalmente é prolongado numa lesão muscular, né? E aí tentar voltar à atividade cedo demais, com frequência, vai causar novas lesões, né, nessas áreas, né, das unidades músculos tendinosas que foram distendidas, e o processo de cicatrização tem que ser iniciado novamente, né? Só para lembrar que a gente já viu, né, na aula retrasada, né, que a lesão, a distensão muscular, ela é classificada como 3 graus, né? Como o primeiro grau eu tenho ruptura apenas de algumas fibras musculares ou só a distensão, né? No segundo grau eu tenho ruptura parcial, né, das fibras musculares. E no grau 3, né, eu tenho a ruptura total, né, daquela fibra muscular. A cicatrização do tendão, né? Como que ela acontece? O tendão também é vascularizado, né? E o tendão também se recupera conforme os outros tecidos moles, né? Ao tendão lesionado, ele precisa de uma densa união fibrosa das extremidades separadas e também da extensibilidade e flexibilidade do local de ligação. Então, é necessário uma abundância de colágeno para alcançar uma boa força de tensão, né? Pensando nisso, a gente pensa no ultrassom, né? O ultrassom, ele é um importante, né, formador de fibroblastos, ele ajuda, né, a liberar mais fibroblastos que vai produzir, então, mais colágeno, né? Então, a síntese de colágeno, ela pode se tornar excessiva também, né, resultando em fibrose, que se caracteriza por aderências nos tecidos circunjacentes, né, e interfere no deslizamento essencial aí para o movimento suave. Só que, né, depois de um certo tempo, esse tecido cicatricial, né, desses tecidos circunvizinhos vão se tornando alongados em sua estrutura e assim permitindo, né, o movimento de deslizamento necessário. A lesão ocorrida no local em que o tendão é cercado pela bainha sinovial pode ser, né, potencialmente devastadora, né? E durante a segunda semana, o tendão ele vai aderir ao tecido circundante, né, e formar uma única massa. Na terceira semana, esse tendão vai se separar, né, em graus variados desses tecidos circunvizinhos, e a força de tensão, então, só é suficiente para permitir aí um forte tensionamento no tendão depois da quarta ou quinta semana, né? Antes disso, tem risco aí, né, de uma contração forte, né, poder levar a uma ruptura desse tendão. O nervo, né? Quando a gente fala em nervo, o nervo, a cicatrização de um nervo, ela é um pouco mais complicada, né? Então, os tecidos especializados, como as células nervosas, não podem se regenerar após a morte de células nervosas. No nervo periférico lesionado, por exemplo, um nervo mediano, um nervo radial, um nervo ulnar, a fibra nervosa ela pode se regenerar de forma significativa se a lesão não tiver acometido o corpo celular. Quanto mais próximo do corpo celular for a lesão, mais difícil é esse processo regenerativo, né? Então, nos primeiros 3 a 5 dias após a lesão, a porção do axônio distal ao corte começa a se degenerar e a se quebrar, né, em segmentos irregulares. Vai ter um aumento no metabolismo e na produção de proteínas, né, pelo corpo celular do nervo, né, para facilitar o processo regenerativo.
Aí a porção de mielina das células de Schwann, né, em torno do axônio em degeneração, também se degenera, né? E a mielina, então, ela é fagocitada, impedindo, então, a condução nervosa, né? Então, quando o corte interrompe o contato do axônio com as células de Schwann, há boas chances de que no final um axônio venha a enervar de novo essas estruturas gestais. E quando a extremidade proximal do axônio não faz contato com a coluna, né, das células de Schwann, não vai ocorrer uma nova inervação e por isso essa lesão ela passa a ser irreversível. Então, a cicatrização do nervo, né? Então, a regeneração ela é lenta, né? Em um ritmo de 3 a 4 milímetros por dia, tá? A regeneração do axônio pode ser obstruída pela formação de cicatriz devido a uma fibroplasia excessiva, e aí a gente fala, né, na formação de neuromas, e os nervos danificados do sistema nervoso central regeneram-se muito mal, né, se comparado aí ao sistema nervoso periférico, né? Então aqui a gente está vendo, né, o processo então de reparo ou de regeneração do neurônio, né? Aqui na primeira figura, né, quando o neurônio ele é seriamente danificado no axônio mielinizado, né, a porção proximal pode absorver, né? Na letra B aqui, né, a porção distal, né, se regenera por fagocitose. Na letra C e D, né, a camada de mielina ela vai fornecer um trajeto de regeneração do axônio e a letra E aqui é a inervação, ela então pode ser recuperada, tá bom? Agora, né, como que a gente pode modificar a cicatrização do tecido mole? A gente pode modificar através de medicamentos anti-inflamatórios, né? Através de modalidades terapêuticas como a crioterapia, o calor, né? As correntes dinâmicas, né? E através da cinesioterapia. Os medicamentos anti-inflamatórios, então, eles são efetivos para minimizar a dor, né? E o edema associado à inflamação e podem apressar o retorno à atividade normal. Falando das modalidades terapêuticas, né? Então, o calor, ele facilita a resposta inflamatória aguda, enquanto o frio dificulta essa resposta, né? E a cinesioterapia, para garantir o movimento sem dor, força de potência integral e a completa extensibilidade dos músculos associados. Agora, para falar da cicatrização do osso, né? A gente vai falar em sala de aula, tá? Antes de começar o complexo do ombro, tá bom? Porque aí a gente fica igual ao período matutino. Bons estudos para vocês.